Olá, Ricardo Bravo aqui, e como é tradição do BookTube, ao final de 2025, no mês de dezembro, geralmente escolhemos as leituras do ano seguinte. Eu não vou fazer diferente, vou trazer aqui para vocês nesse vídeo o que eu pretendo ler mês a mês em 2026. Bom, só explicando o meu contexto de leitura. Eu trabalho de manhã, de tarde, às vezes à noite, então eu tenho um tempo restrito para fazer a minha leitura. Eu leio cerca de 20 a 30 páginas por dia. Claro que tem dias quando eu estou de folga, eu leio mais, e tem dias que eu trabalho muito, não tenho como ler tanto. Então eu tenho essa média mais ou menos de 25 páginas ao dia, o que me permite ler cerca de 750 páginas por mês. Então, através dessa continha, eu escolhi livros que vão se encaixar dentro da minha capacidade de leitura. Claro, tem alguns maiores, outros menores. Quando eu acabar dentro do mês um determinado livro, eu vou encaixando outras leituras que não estão condicionadas a essa lista, que eu vou colocando, encaixando justamente para dar uma equilibrada naquilo que eu pretendo ler. Então eu encaixo contos, eu encaixo livros de não ficção, livros curtinhos, historinhas. Então eu faço dessa forma para que eu possa ter um conforto na leitura, porque a leitura tem que ser, a princípio, prazerosa. Então não deve ser uma leitura penosa. Então muitos livros, por serem difíceis, é ideal que seja encaixados algumas outras leituras paralelas para que você possa ter um bom desempenho como um leitor e absorver aquelas ideias que devem ser absorvidas por você que está lendo, dedicando seu tempo precioso à leitura. Então, sem enrolação, vamos começar aqui, lembrando que eu vou deixar o link aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir algum desses livros através da Amazon. O site é direto da Amazon, ganha apenas uma pequena comissão por ser associado. Então quem quiser dar uma força, uma maneira de monetizar o canal, é só comprar aqui através do meu link diretamente da Amazon. Então, sem enrolação, agora vamos começar a minha primeira leitura, que corresponde ao mês de janeiro. Bom, então começando com o pé direito, vamos de Stephen King, A Zona Morta, que é um livro que, se eu não me engano, é o quinto ou sexto livro da série cronológica do Stephen King, que ele conta a história de uma pessoa que, após um acidente, ela começa a desenvolver uma capacidade de premonição. Ela toca na pessoa e ela consegue prever o que pode acontecer com aquela pessoa. Basicamente é isso, o enredo. É um livro da Suma, da Companhia de Letras, é um selo da Companhia de Letras, cerca de 477 páginas, está dentro do meu limite de páginas por mês, então dá para até encaixar outras leituras aqui junto a este. Então esse é um livro correspondente ao mês de janeiro de 2026, Stephen King. Também vou trazer resenha para vocês em breve, assim que eu terminar a leitura. O segundo livro, Carlos Ruiz Zafón, O Jogo do Anjo. Esse livro aqui é o segundo na cronologia do Cemitério dos Livros Esquecidos. Então, Carlos Ruiz Zafón, após A Sombra do Anjo, ele escreveu este livro aqui e, segundo, dizem que esse livro é um pouco mais intenso. Gostei muito do primeiro livro, A Sombra do Vento. Eu achei uma trama muito intrigante. Você fica preso, você quer saber o que acontece. Então são várias coisas que acontecem ao mesmo tempo, com vários personagens. E o final é realmente muito bacana. Então eu estou bem ansioso para ler A Sombra do Vento. Também um livro da editora Suma de Letras, diagramação bacana. Vamos ver quantas páginas. 410 páginas, bem tranquilinho, tá? Então tá bem dentro aí do meu limite. Eu procurei não repetir autor e também peguei vários estilos de literatura diferente. Fantasia, terror, mistério, enfim, epopeias. Vamos ver daqui para frente o que vai vir. Então, como já era previsto, vou ler um livro de Tolkien.
E está fechadinho aqui. Grande parte dos livros estão fechados, pessoal, porque eu costumo deixar ele no plástico até a leitura para conservar melhor. Então, vou abrir ele aqui rapidinho. Tá até com uma poeirinha aqui. O ano de 2025 foi marcado porque eu fui introduzido ao mundo da Terra-média, fui introduzido ao Tolkien. E eu li O Hobbit, li O Senhor dos Anéis, o livro 1, 2 e 3, e li o Silmarillion. A ideia então era reler, na verdade, o Silmarillion. Mas eu pensei bem, e como essa história, Os Filhos de Húrin, é um conto dentro do Silmarillion, eu optei por ler todos aqueles livros que contêm contos dentro do Silmarillion antes de reler o Silmarillion, para que eu possa absorver melhor os ensinamentos do professor Tolkien. Então nós temos, além dos Filhos de Húrin, a Queda de Gandolin e Beren e Lúthien. Então eu escolhi esse ano aqui a tragédia, né? Literalmente uma tragédia. Quem já leu o conto no Silmarillion sabe como é a história desses Filhos de Húrin, né? Então é bastante trágica, bem intrigante. Então também estou bem ansioso para começar essa leitura. Tá aí, livro de março. Bom, abril nós vamos começar um terrorzinho com um autor brasileiro e ele é meu xará. Ele tem o mesmo sobrenome, ele é Bravo. Então estamos falando de César Bravo com o seu livro Três Rios, que é um romance baseado nos contos. É um romance que tem como o ambientado na cidade fictícia de Três Rios, aqui um livro da Dark Side Books, tá? Então, ele pega todos aqueles contos que ele já colocou lá no Ultra Carnem, no VHS, no DVD, amplificador, enfim, aí ele constrói um romance que vai entrelaçar toda essa história na cidade ambientada de Três Rios. Dizem que esse livro é muito bom, bastante terror, bastante visceral. Então vamos ver aqui, ele tem cerca de 504 páginas da Dark Side Books, capa dura, diagramação muito boa, ilustrações, e é de César Bravo, que é uma revelação na literatura de horror nacional. Tá aí, livro de abril, Três Rios. Em maio nós vamos, eu vou roubar aqui um pouquinho, tá? Maio nós vamos ler, na verdade, 3 livrinhos, mas que encontra-se a edição única. Estou falando da Fundação de Isaac Asimov. Então temos aqui um box. Cada um desses livrinhos tem cerca de 200 páginas, editora Aleph, box muito bem feito, ó, bem justinho aqui. A saga Fundação dispensa comentários. Quem já leu alguma coisa de Isaac Asimov sabe que é muito bom a escrita dele é bem interessante, ele coloca teorias fantásticas em relação ao robô, a origem dos planetas, enfim. Aqui vem inclusive com um marcador de livro, um livro muito bem construído, diagramação bem confortávelzinho, tamanho do livro bem ergonômico, tá? Então são 3 livrinhos que compõem esse thriller, a Fundação, thriller de ficção científica, somando ao todo dá cerca de 800 páginas. Esse aqui eu vou ter que correr um pouquinho com a leitura para que eu possa ficar dentro aí do meu limite, né, da minha capacidade de leitura ao longo do mês. Mas se faltar um pouquinho no mês, eu entro um pouquinho no mês para frente, ou quando eu adiantar um livro eu já começo antes de começar efetivamente o mês de maio. Então tá aqui a Fundação de Isaac Asimov, que seria aí os escolhidos para o mês de maio. Passando aqui para junho, já começou a esfriar, então nós vamos pegar ali o clima de São Petersburgo, ler uma literatura russa. Estou falando de Ivan Turgenev, Pais e Filhos,
que é um livro aí também que dispensa comentários. É um autor russo com uma escrita muito fluida e uma história que dizem ser muito importante para a literatura mundial, tá? A relação entre pai e filho. Então aqui temos um livro de capa dura da Companhia das Letras, um tamanho padrão um pouquinho menor, tá? Com a diagramação muito confortável, e Ivan Turgenev, né, que dispensa comentários, um livro de cerca aqui de 338 páginas, relativamente curto, mas ao mesmo tempo bastante intenso. Então vamos fazer a leitura dele no mês de junho, lembrando que caso você queira adquirir alguns desses livros, deixarei aqui o link para compra diretamente na Amazon. Lembrando que estamos aí na semana de ofertas de Natal da Amazon, que começou no dia 12 de dezembro e ela vai se estender até o final do ano, então aproveite aí e compre pelo link. Posteriormente, no mês de julho, já temos aqui uma leitura um pouco mais filosófica, um pouco mais introspectiva, um pouco mais, acredito que, trabalhosa, mas não deixa de ser uma leitura muito importante, essencial para aqueles que estão construindo um repertório de leitura, e estou falando de Confissões de Santo Agostinho. Eu tenho aqui uma edição da Penguin Companhia, tá? É um livro muito bem construído, uma diagramação muito legal. Penguin não tem o que se falar, né? Apesar de não ter orelhinha, ele tem muitas notas, ele tem explicação, ele tem prefácio, pós-fácio, textos de apoio, e é um livro que todos dizem que ser essencial para a construção da pessoa, tá? Filosoficamente falando, metafisicamente falando, falando até difícil, né? Enfim, temos aqui um livro com 409 páginas, mas muitas dessas páginas acabam ser textos de apoio, tá? Notas que podem engrandecer aí, ajudar a interpretação dessa importante obra de Santo Agostinho. Então tá aí, mês de julho, Confissões de Santo Agostinho. E começamos o mês de agosto com uma biografia. Então, como eu falei para vocês, eu inseri diversos estilos diferentes de leitura para que a gente possa não ficar muito preso apenas a mistério, aqueles livros que são os nossos preferidos, né? Mas enfim, a gente tem que aumentar esse repertório e adquirir conhecimento também, né? Então, é muito importante a variação de títulos e o tipo de leitura que você se propõe a fazer. Então eu inseri uma biografia de Walter Isaacson. Eu li uma biografia dele ao longo deste ano que se chama A Decodificadora, uma biografia que tem uma proposta mais voltada ao lado científico, mas aqui nós temos uma biografia que é muito importante, universal, que é sobre Leonardo da Vinci. Tá? Um dos maiores inventores, uma das pessoas mais fantásticas que já passaram, deixaram sua marca aqui neste planeta. Então é muito justo que façamos uma leitura contemplativa dessa obra que Walter Isaacson com certeza deve ter caprichado muito, pois ele é um dos maiores biografistas dessa geração. Então temos aqui um livro de cerca de 580 páginas, tem muitas notas, muitas explicações. Então, o selo Intrínseca, adoro a Intrínseca, ela traz uma construção de livro muito boa, diagramação confortável, um livro leve, com páginas bem feitas, tem ilustrações. Então é muito bacana esse livro aqui, compensa demais, é um livro essencial para a sua biblioteca, Leonardo da Vinci, de Walter Isaacson. Não deixe de aproveitar caso esteja em oferta. Depois do mês de agosto é o mês de setembro, e no mês de setembro nós vamos ler um clássico da literatura mundial,
eu estou falando de O Corcunda de Notre Dame, de Victor Hugo. Então nós temos aqui uma edição lindíssima da Clássicos Zahar. Quando eu comprei essa edição, fiquei apaixonado e eu já coloquei um monte de livros da Clássicos Zahar lá no meu carrinho. E assim que alguns deles entrar em promoção, eu vou comprando aos poucos. Dá vontade de fazer uma estante somente com essa linha realmente muito caprichada. A Clássicos Zahar também é selo Companhia das Letras, e O Corcunda de Notre Dame é um livro icônico de Victor Hugo, aí, que é o mesmo autor de Os Miseráveis. Então, Corcunda de Notre Dame é um clássico da literatura mundial, é um clássico francês, adaptado aqui ao português, traduzido diretamente em português pela Clássicos Zahar, e aqui é uma edição ilustrada e comentada. Tem duas edições Clássicos Zahar, tem edição de bolso, é uma edição luxo de bolso, que é um livro um pouquinho menor, com mais páginas, e tem essa aqui, que é um livro totalmente ilustrado e comentado. Ele tem cerca de 494 páginas. Então, como vocês podem ver, um ou outro livro ali do mês tem mais de 600 páginas, né? A trilogia Fundação, que vai passar um pouquinho, mas na maior parte dos livros eles estão dentro da minha capacidade de páginas por mês. Então tá aqui uma excelente dica, uma leitura que eu acredito que seja também essencial, O Corcunda de Notre Dame, para o mês de setembro. Bom, chegamos no mês de outubro. O mês de outubro é o mês do Halloween, é o mês das bruxas, então nada mais justo do que pegar um terrorzinho para colocar você com a pulga atrás da orelha nessas noites chuvosas, tempestuosas, enfim. Eu escolhi um livro aqui que ele é bastante macabro, mas dizem que é muito bom, tá? Eu já vi o filme e parece que o livro ele tem uma boa correlação com o filme. Trata-se de O Exorcista. Essa versão é uma linda versão da Dark Side Books, tá? Um livro muito bem construído, com uma diagramação muito confortável. Ele tem cerca de 330 páginas, tem ilustrações, tem notas. Então é uma editora que sempre capricha nas edições. O Exorcista aí é um clássico contemporâneo, né? Tivemos aí uma adaptação cinematográfica icônica, e esse livro eu acredito que seja bastante perturbador, principalmente se você lê sozinho naquela noite fria, chuvosa. É complicado, hein? Deve dar um medinho legal, mas vamos enfrentar isso aí, porque faz parte do nosso desenvolvimento pessoal e também precisamos ler um terrorzinho para despertar. É isso aí, mês de outubro com Exorcista. E depois daquele terror todo do mês de outubro, nada mais justo do que você pegar um livro que aflora os sentimentos, que desperta ali emoções. E quem é especialista nisso, com certeza, é Charles Dickens. Então eu escolhi um livro aqui a dedo do Charles Dickens. Eu já li Canção de Natal, alguns continhos dele, mas esse livro aqui vai ser realmente a primeira obra de dimensão grande que eu vou ler dele, e se chama Grandes Esperanças. Esse livro aqui todos falam que é fantástico, que é indispensável. Tenho aqui uma edição em mãos da Companhia das Letras, tá? É uma edição com cerca de 702 páginas, tá? Mas as páginas são um pouco menores do que o normal. Quem conhece aqui o selo Penguin da Companhia das Letras sabe que a página é um pouquinho normal, flui muito bem. E a escrita de Charles Dickens, apesar de ser um autor ali do século XIX, é uma escrita muito fluida. Ele escrevia para que as pessoas, vamos dizer assim, de classes mais baixas tivessem acesso à literatura. Então não é uma escrita muito rebuscada, é uma escrita que permite que um leitor iniciante no mundo clássico possa
aproveitar dessa obra, tá? Ao contrário de alguns autores que realmente fica difícil você de cara entrar no mundo dos livros clássicos por determinados autores que têm uma escrita mais complexa, mais rebuscada, você ainda não tem um repertório suficiente, então acaba sendo uma barreira de entrada. Então, por isso, Charles Dickens aí é muito indicado para quem quer começar a ler clássicos e sentir, aprender a sentir conforme Charles Dickens coloca no papel. Então, a leitura de novembro, preparando para-se o último livro, então, que será lido no mês de dezembro de 2026. E esse livro é uma epopeia, como eu falei para vocês novamente, nós fizemos uma curadoria aqui, onde escolhemos a dedo livros para que possam estar dentro de vários estilos de literatura, e essa epopeia aqui é de um autor que é bastante famoso pelos seus thrillers, que é o Ken Follett, tá? Então eu estou falando aqui dos Pilares da Terra. É um livro muito bonito, ele sai um pouquinho da proposta que geralmente o Ken Follett escreve, que são thrillers, livros de mistérios. Então esse aqui já é realmente uma epopeia que fala a princípio da Idade Média, da construção de uma catedral, de guerras, de batalhas, de conspirações. Então é um livro que vai dar um pouquinho mais de trabalho, porque ele é um calhamacinho, ele tem aqui cerca de 941 páginas, mas quem leu fala que essas páginas passam muito rápido. Então eu estou muito ansioso para ler esse livro aqui. Eu gosto muito de epopeias, muito desse tema aqui, da Idade Média. Eu tenho inclusive outros livros que eu fiquei em dúvida se eu colocaria aqui no lugar deste livro, mas como ele já estava olhando para mim na estante já faz um bom tempo, eu falei, vou enfrentar o Ken Follett e vou construir com ele esses Pilares da Terra no mês de dezembro, e eu conto com vocês depois para acompanhar a minha análise, a minha resenha deste livro. Beleza? Então estamos aí, foram apresentados todos os livros que eu vou ler ao longo de 2026. Qual que é o meu objetivo? O meu objetivo base é ler esses 12 livros. E o que eu conseguir ler a mais vai ser lucro. Então, esse aqui é a minha base. Eu vou tentar, vou focar para que esses livros sejam lidos, interpretados. Vou fazer a resenha, vou trazer a resenha para o canal. E sempre que eu conseguir, eu vou encaixando leituras paralelas, contos, não ficção, tal. E foi isso que eu decidi fazer, e eu queria saber de vocês aí agora, se vocês têm alguma indicação, o que vocês já leram desses livros, qual foi a impressão que vocês tiveram desses livros. Traz aqui, deixa nos comentários, faço questão de responder a todos vocês. Lembrando mais uma vez, quem quiser adquirir esses livros estarão aqui no link diretamente da Amazon. Beleza? Então está aí a minha lista de 2026, de leituras para o ano de 2026. Agora eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu, falou! Ei, pessoal! Espero que tenham gostado do vídeo de hoje. E se algum dos livros que mencionei despertou o seu interesse, eu tenho uma dica especial. Para comprar qualquer um deles, é só clicar no link que deixei aqui na descrição. Clicando nele, você vai direto para o site oficial da Amazon. E o melhor é que comprando por esse link, você não paga nada a mais. E o nosso canal recebe uma pequena comissão. Isso ajuda demais a gente a continuar produzindo novos conteúdos como este para vocês. Então, se puder dar essa força, eu agradeço de coração. Desejo a todos uma ótima leitura e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!